A Justiça de São Paulo tornou Pablo Marçal inelegível. O influenciador e ex-coach disse que vai recorrer da decisão. Ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo nas últimas eleições e disse que vai recorrer da decisão. Bem, a gente vai conversar, quem vai explicar tudinho para a gente é Matheus Naves, que é diretor, advogado, especialista em direito eleitoral. Nessa sexta-feira, a gente foi lá, tirou ele do sextou para explicar rapidinho para a gente qual é a situação do Pablo Marçal. César, por favor, roda a vinheta. Matheus, primeiro, mil desculpas, tá? Sexta-feira, essa hora, mas a culpa é da justiça, a culpa é do juiz que soltou isso muito tarde. Que isso. Muito obrigada, viu, por atender a gente. E, como eu falei, o que a gente quer é que você explique para a gente qual é a situação. Quer dizer, o ex-candidato Pablo Marçal disse que vai recorrer da decisão. Há instâncias que ele pode recorrer? Qual é o prazo para isso? Como é que ele vai chegar em 2026? Que isso, Mara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, independente da hora, acompanhando aí as decisões da Justiça Eleitoral. Só fazendo um retrospecto aqui, essa é uma das várias ações de investigação judicial eleitoral que buscaram aí a punição, o julgamento do Pablo Marçal nas eleições de 2024, algumas outras tantas também de irregularidades durante a campanha, mas essas ações de investigação judicial eleitoral são as que têm maior impacto aí na vida dos candidatos, dos políticos, porque elas acarretam, quando julgadas procedentes, essa pena mais dura, né, de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. E foi uma ação proposta por dois partidos, o PSOL e o PSB, à época, que eram dos candidatos de oposição a ele, sobre um caso de compra ali um caso de captação de recursos para a eleição do Pablo Marçal em troca desse apoio político que ele dava por meio de vídeos, né? Um candidato com milhões de seguidores nas redes sociais, que tem uma influência política, teve uma influência política muito grande, não só na eleição em que disputou, mas no Brasil todo, é tido aí como um nome nacional que aparece e pontua nas pesquisas eleitorais, inclusive a presidência da República. Então ele trocava esse prestígio, essa relevância que ele tinha no cenário daquela eleição, por vídeos de apoio a outros candidatos menores, né, candidatos a vereadores, no valor de R$5.000. E aí, por vários outros motivos, foi condenado aí à inelegibilidade pelo juiz de primeira instância, mas aí ele pode recorrer ao segundo grau, ao TRE, onde isso passa por um colegiado aqui do Estado de São Paulo, e caso seja condenado novamente, caso tenha essa condenação confirmada pela segunda instância, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele ainda pode recorrer também ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, né, que seria um terceiro grau de jurisdição aí. Então, esse é o cenário em que ele se encontra atualmente. E qual o tempo que leva para todas essas instâncias, para ter uma decisão final? Aí vai do tempo de cada uma dessas cortes para julgar, né? Os prazos de recursos são bastante curtos, a Justiça Eleitoral é bastante conhecida por ser célere, né? Tem prazos apertados, julgamentos bastante eficientes se comparados ao andar de outros processos que a gente acompanha na justiça comum. É uma jurisdição bastante diferente da justiça comum, e só que como não tem essa urgência mais por conta da eleição, né, são processos que acabam tomando um pouco mais de tempo, impossível precisar, mas a expectativa é de que seja mais rápido do que outros processos da justiça comum que a gente costuma acompanhar. Isso indo para os tribunais de segunda instância, o TRE vai ter um relator que vai apresentar o seu voto ali, e isso pode ser julgado, inclusive, pelo plenário depois, e tende a demorar mais tempo, né?
aguardar pauta, aguardar esse julgamento. Então, por ser uma ação mais complexa e com impactos muito grandes, né, com repercussão muito grande, trazendo a inelegibilidade por um prazo longo de 8 anos, isso tende a demorar um pouco mais do que os outros processos que são mais rápidos na Justiça Eleitoral. Quer dizer, Marçal foi tornado inelegível neste caso específico porque vendeu o seu apoio. E isso caracteriza um crime eleitoral? Exatamente. Ele foi condenado a essa punição da inelegibilidade por 8 anos, por conta tecnicamente a gente chama dos abusos de poder, né? E ali o juiz, numa decisão bastante sólida, aponta 3 abusos, né? Abuso de poder político, porque ele troca essa influência política que tem por recursos, né? Por dinheiro, por doação de dinheiro para usar na campanha dele. Abuso dos poderes do uso dos meios de comunicação, né? Porque tem muitos seguidores nas redes sociais, tem esse impacto que acaba desequilibrando bastante o jogo, e sob acusação também de falsear as informações que ele passava, né? Ele cria todo um discurso de que eu não tenho acesso a essa dinheirama, a esses recursos que os outros candidatos têm, porque isso é um pleito desigual, é uma injustiça, sendo que, no caso, ele não tem acesso ao fundo por uma regra que é bastante conhecida de todas as pessoas que disputam a eleição, de todas as pessoas envolvidas numa eleição, porque o partido dele não tem acesso ao fundo porque não elegeu número suficiente de deputados federais para que o tivesse, né? Então, existe esse impedimento, ele entrou, se filiou a esse partido já sabendo que não teria acesso a recurso, então não é nenhuma injustiça circunstancial que ele apontava existir para criar essa comoção e essa intenção das pessoas para que doassem para ele. Então, aí o juiz entende ter havido um abuso dos meios de comunicação e abuso de poder econômico, porque também sob uma alegação de fraude, de simulação, é o que coloca a decisão, ele faz esse vídeo trocando o apoio político pela captação desses R$ 5.000 por vídeo realizado, e na hora do formulário de preenchimento dessa doação, ele simula uma doação de pessoa física como prevê a lei, né? Observando aqueles limites da declaração do imposto de renda do ano anterior, o limite de 10% das doações por pessoa física. Então, ele acaba cometendo essas fraudes, entre aspas, aí, ou não, para fazer essa arrecadação irregular. E a quarta e última observação de mérito que o juiz faz é dessa captação ilícita de recursos para a campanha eleitoral. Não é uma das formas previstas a venda de apoio político em troca do recurso para fazer campanha. Isso tem que ser feito, ainda mais entre candidatos, tem que ser feito por liberalidade e confiança, identidade ideológica entre os candidatos para que façam essas doações entre campanhas e não em troca de um vídeo ou de um apoio político vendido. Então, essa condenação que ele teve, se confirmada nas outras instâncias, vale não só para eleições municipais, mas para qualquer eleição, estadual, presidencial, para tudo. Perfeitamente. Desculpa a interrupção, qualquer eleição pelos próximos 8 anos contados da eleição de 2024. Agora, só para a gente encerrar e eu te liberar para sexta-feira, Matheus, durante a campanha a prefeito de São Paulo, Marçal foi denunciado várias vezes, em vários momentos, por muitas mentiras. Mentiras contra o candidato Boulos, teve inclusive aquela do atestado, enfim, e várias outras. Quer dizer, há outras ações correndo contra ele? Essa é uma das? Sim, essa é uma das. Como eu disse no início, são várias ações, tanto por propaganda irregular, essas já foram julgadas lá à época em que ele recebeu diversas multas, teve condenação também por aqueles outros acontecimentos, mas existem outras ações que também
prevêem essa mesma pena de suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade por até 8 anos, que são as mais graves, também por todos os acontecimentos que você relatou. Então, tem uma fila grande de processos aí que ainda serão julgados nos próximos anos, cada um a seu tempo, mas acaba criando um clima, um momentum ali para que outras condenações acabem aparecendo e talvez isso seja julgado, acabe criando um peso maior para o conjunto de fatos reprováveis e condenáveis que ele tenha praticado. Ok, Matheus, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, por ter atendido a gente aí nesse início de sextou. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para você. E a gente fica em contato para acompanhar esses processos. Eu agradeço. Obrigado, Mara. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Bem, você que ficou com a gente até agora, compartilhe esse vídeo. É um crime eleitoral. É importante que todo mundo saiba o que é um crime eleitoral. E se tiver dúvida, manda para a gente, que a gente promete que vai perguntar para o Matheus, mas sem ser numa sexta-feira à noite. Eu te vejo em breve.